Vamos? Direto ouvinte, aqui o pastor Paulo Leite, da Igreja Evangélica Fluminense, e o nosso culto de hoje, domingo, 11 de outubro, a bênção de Deus seja sobre a tua casa. O texto da mensagem dessa noite encontra-se na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 15, eu vou ler. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Deixa aberta aí a Bíblia, porque nós vamos ter um momento com louvor, grupo de louvor da Igreja Fluminense, e já voltamos nela, tá bem? Nossos irmãos. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar que não há nome como esse nome, que está sobre todo nome, o nome de Jesus, que abriu mão da sua glória e se tornou um homem, por amor a mim e por amor a você. Vamos cantar. E assim mesmo se humilhou.
Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas pode chamá-lo de Jesus, o Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15, Paulo vai falar de dinheiro. E dinheiro, você sabe, é um assunto altamente espiritual. Alguns anos atrás, as igrejas, especialmente as congregacionais, dividiam os assuntos espirituais dos assuntos materiais. E o dinheiro era um assunto material, era cuidado por uma administração do patrimônio. Não tem nada mais errado do que esse pensamento. Dinheiro, é Jesus quem diz isso, é assunto altamente espiritual. E ele pode ser um perigo para a vida espiritual de qualquer pessoa, tanto de crente quanto de não crente. Jesus falou mais de dinheiro que de salvação, alertando-nos para os perigos do dinheiro. E chama dinheiro de Senhor. Você já reparou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, lá no Sermão do Monte? No capítulo 6 do Sermão do Monte, no verso 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Olha a frase final: não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele chamou riquezas de Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Se você vai servir a Deus, você vai aborrecer o dinheiro. Se você vai servir o dinheiro, você vai desprezar a Deus. Jesus disse isso. Você lembra quando Mateus veio para o Evangelho? Mateus deve ter vindo de uma família muito pobre e deve ter resolvido que ele teria dinheiro a qualquer custo. E ele pagou um custo caro para ter dinheiro. Ele virou publicano, coletor de imposto. Ele perdeu amigos, ele era desprezado, amaldiçoado pelos judeus. Ele era judeu, Mateus, mas ele queria dinheiro, né? Quando Jesus veio a ele e disse: segue-me, ele largou a coletoria de impostos dele, ele largou aquilo que ele achava que podia dar segurança a ele, o dinheiro, e seguiu Jesus. Ele fez uma opção. Ah, pastor, qualquer um faria? O moço rico não fez. O moço rico disse para Jesus: que devo fazer para ser crente? Você sabe a história dele, né? Jesus disse: você sabe os mandamentos. Ah, isso aí eu tenho cumprido. Aí Jesus diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, aí você me segue. Não fez isso. Por quê? Porque amava mais o dinheiro do que ao Senhor Jesus. Aí ele era rico, pastor. Eu não sou rico, eu posso amar mais o Senhor Jesus? Não sei. Tem muito pobre avarento, pão duro, sovina. E a Bíblia diz 2 vezes no Novo Testamento, em Efésios e em Colossenses, que a avareza é idolatria. É a Bíblia que diz isso. Aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo está levantando uma oferta para os pobres de Jerusalém. Tinha muito pobre em Jerusalém naquela época. Dizem os estudiosos que era provável que tivesse cerca de 3.000 viúvas na igreja de Jerusalém. 3.000 viúvas, imagina, sem Bolsa Família, sem Renda Brasil, sem nada. Aí Paulo teve uma ideia de levantar uma oferta entre as outras igrejas da Turquia, da Ásia, né, da Europa, para mandar para Jerusalém. Aí ele vai falar aqui algumas coisas
no capítulo 9 da sua segunda carta aos Coríntios, a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro. A primeira coisa o verso 7, eu sempre fiquei e fico até hoje encucado com isso. Cada um, 2 Coríntios 9, 7, contribua segundo tiver proposto no coração. Paulo diz, pensa nisso que eu estou te falando e vê quanto você pode dar. Aí uma pessoa pensou, Paulo diz, mas não por tristeza nem por necessidade. Não doe porque você, droga, o apóstolo pediu, eu tenho que, droga. Eu também sou pobre, não, assim não. Assim não. Nem por necessidade de que alguém saiba que você doou. Também não. Aí Paulo diz, no final do verso 7, porque Deus ama a quem dá com alegria. Claro que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem não dá. Não é? A Bíblia diz, de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, amou o mundo, amou crente, amou não crente. Jesus diz que Deus abençoa tanto o ímpio quanto o crente. Por que Paulo diz, Deus ama a quem dá com alegria? Deus está dizendo, Paulo está dizendo que esse doador alegre, a pessoa que doa com alegria, alegra o coração de Deus. Deus fica tocado com isso. Por quê? Porque isso aí é característica de Deus. Abençoar os outros, ajudar os outros, se sacrificar pelos outros, é característica de Deus. Deus não fez isso? Deus não se sacrificou? Em relação, por exemplo, ao filho dele? Hebreus capítulo 9, diz que, você sabe que para nós, o tempo para nós humanos, começou em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, no sétimo dia descansou. Gênesis 1:1. Antes de Gênesis 1:1, o que existia? A eternidade, que a gente nem sabe o que é, né? A eternidade. A eternidade não é uma coisa sem fim, uma coisa sem fim é uma coisa infinita. Não é uma coisa que não morre, isso é imortal. A eternidade é tudo, né? Tudo. A gente não consegue imaginar, Deus sempre existiu, não entra na nossa cabecinha pequena. Diz a Bíblia que lá na eternidade, antes de Gênesis 1:1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se reuniram para pensar como é que eles tratariam a questão do pecado do homem. Porque Deus havia determinado criar o homem, criar você, me criar, criar Adão, criar Eva. E aí, Deus sabia que o homem pecaria, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, antes que elas aconteçam. Então, o homem vai se rebelar contra Deus, o homem vai pecar, Adão vai pecar, Paulo diz em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo. Ah, pastor, mas foi Eva que comeu a fruta primeiro, foi? Mas quando Deus apertou Eva, Eva falou a verdade. Eva disse, a serpente me enganou e eu comi. É verdade, Eva foi enganada pela serpente, deu papo para a serpente, deu assunto para a serpente. Então a gente aprende que o espírito de engano entrou no mundo através da mulher, Eva. Mas Adão não era obrigado a comer. Quando Eva ofereceu o fruto da árvore para Adão, Eva não falou, come aí, senão eu vou te dar um pau. Não. Naquela época as mulheres não batiam nos homens, isso veio depois, né? Com o aumento do pecado, né? Isso veio depois.
Então por que Adão comeu? Por que Adão comeu do fruto da árvore? Ele não era obrigado a comer? Eu tenho uma dúvida, vou perguntar para eles lá em cima, o dia que eu estiver com eles, e eu vou estar com eles, Deus me garante isso, né? Se Adão estava perto ou se Adão estava longe quando Eva comeu do fruto. Eu acho que estava longe, mas a Bíblia não diz, mas eu acho que estava longe. Quando Adão chegou, Eva ofereceu para ele o fruto da árvore comido. Por que comeu? Bem, você vê em Gênesis 2 que Deus mandou que Adão desse nome aos animais, né? E Adão foi dando. E Adão, que é um homem inteligente, você vê isso em Gênesis, até no capítulo 1 você vê que Adão é um homem inteligente. Por que Adão é homem inteligente, pastor? Porque, por exemplo, ele chamou Eva de varoa, porque do varão foi tomada. Mas depois que Deus disse que ela geraria filhos com fadigas, com cansaço, ele disse, mudou o nome dela. Ele que mudou Adão de varoa para Eva, porque mãe de todos os viventes. Adão é espertinho, então ele foi dando nome aos animais. Ele viu que o boi tinha vaca, o cavalo tinha égua, que o barato tinha barata, que o rato tinha rata, que o sapo tinha sapa, que o crocodilo tinha crocodila, que o rinoceronte tinha rinoceronta, que o elefante tinha a aliá, elefanta, se você preferir. Aliá é feio, né? Mas a Bíblia diz para o homem, Gênesis capítulo 2, todavia, mas porém, todavia, contudo, para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Por que a Bíblia diz que não se achava? Se não se achava, alguém estava procurando auxiliadora para Adão, não estava? Para o homem, o único homem era ele, não é? Para o homem, todavia, entretanto, conjunção adversativa, você sabe disso, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, sabe disso. Para o homem, todavia, entretanto, não se achava auxiliadora que fosse idônea. O cavalo tinha arrumado a eguinha dele, né? Todo mundo tinha se arrumado, mas o homem, quando Adão viu que estava todo mundo com o seu par e ele estava sem o seu par, ele começou, opa, deve ter alguma coisa para mim aí. Não tinha. Não tinha. Aí você sabe o que Deus fez, é só ler a Bíblia, né? Você já leu, né? Deus deu um diazepam, né? Hoje seria um Rivotril, talvez, né? Dose dupla, e ele dormiu. Quando acordou, aquele mulherão do lado dele, sem sogro e sem sogra, e sem cunhado, que é um paraíso. E a Bíblia não diz, mas Adão, quando abriu o olho da anestesia, falou, uau, isso agora ficou bom mesmo. Eu tenho uma revista Caras lá em casa, bem antiga, essas revistas de fofoca, todo mundo feliz, pelo menos aparenta ser feliz, ninguém é, né? Mas todo mundo, um vazio por dentro, maligno. A revista diz que Eva era a mulher mais bonita daquela época. Adão aí juntou com Eva. Deus diz, deixará o homem, o pai e a sua mãe. Nem Adão tinha pai, nem Eva tinha pai. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, não do Joxinha, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é para nós, casamento. Deus disse, Adão, Eva, todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos aquela ali. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem, certamente, reparou? No dia que vocês comerem, certamente morrerão. No dia que eles comeram, eles não morreram essa morte que leva para o cemitério, porque eles tiveram filhos depois, um monte. Então, quando Deus diz, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão, não foi a morte física,
foi uma outra morte, a morte espiritual, a ruptura da comunhão deles com Deus, a separação deles, a quebra da comunhão deles com Deus. Essa morte espiritual redunda na morte física, que leva para o cemitério, e pode redundar na morte eterna, que é a separação para sempre de Deus. O pecado entrou no mundo, e a partir de Adão e Eva, todo mundo nasceu pecador. Davi diz isso no Salmo 51, em pecados minha mãe me gerou. Você não é pecador porque você peca, é o contrário, você peca porque você nasceu pecador. Você não vê criança pequenininha, que coisinha fofa, pastor. Eu acho feio, né? Criança recém-nascido, aquela cara de joelho, aquela coisa horrorosa, mas depois, por causa da graça de Deus, né, a coisa melhora, né? As pessoas dizem, é um anjinho, é nada, é uma peste, né? A criança é tão pecadora que o pai e a mãe têm que ensinar o que é certo para elas, o que é errado não precisa. Por que não precisa? Já sabe. Eu lembro de minha neta bobeia com minha neta, a menor, né? A mãe dizia, não bota a mão na tomada. Ela olhava bem para a mãe assim, eu acho que ela queria hipnotizar a mãe, né? Eu acho. Olhava bem assim no olho, a mão assim, a mão, na tomada. A mãe de Isabela, ela, oi mamãe, oi. Pecadora. Como é que nós vamos, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como é que nós vamos lidar com o pecado do homem? Sou eu, Paulo Leite, que acho, que tinha duas opções: aniquilar o homem em Adão e começar um outro homem. E eu digo isso porque Deus falou isso para Moisés, lembra em Êxodo? Deus diz, Moisés, esse povo, teu povo, Deus está tiririca com o povo, né? Esse povo que você tirou do Egito, claro que não foi Moisés, né? Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com ele aqui, de você eu começo um povo novo. Moisés, não senhor, que é isso? Moisés não tinha problema com o nome dele, com vaidade, o Senhor tirou o povo do Egito e o Senhor disse que ia levar a terra. Se o Senhor não levar a terra, vão dizer que o Senhor não cumpriu sua palavra. Mas fica a ideia da aniquilação do povo. E a outra ideia está em Hebreus capítulo 9. Jesus disse, eu vou. Eu me transformo em homem. Eu vou lá e pago na cruz do Calvário o preço do pecado do homem. É sacrifício. Quando alguém doa do que tem, ele está se tomando uma atitude parecida com a atitude que Deus tomou ao dar o seu filho. Deus ama. É por isso que eu, Paulo Leite, acho que é muito difícil a pessoa ser crente e pão dura. Eu acho. Por quê, pastor? Pastor, mas eu conheço gente pão dura que dá o dízimo, eu conheço também. Mas dá o dízimo, Paulo diz isso aqui, né? Não com tristeza ou por necessidade. Eu trabalhei com uma senhora, a senhora soube que eu era pastor e sempre conversava comigo sobre o evangelho e tudo. Eu falei, e ela estava afastada da igreja, por que você não volta? Olha, o INPS já me tira 8%, ainda vou dar 10% para a igreja? Aqui, ó. Está dando com tristeza. Não voltou. O dinheiro era o ídolo dela.
Não voltou. Tem gente que dá, mas dá, mas pão-duragem não bate com o espírito doador do Evangelho. Não bate. Primeira coisa que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 9, que Deus ama o que dá com alegria. Claro que Deus ama. Deus ama até o que não dá. Mas Deus tem assim isso toca o coração de Deus, Paulo está dizendo. Segunda coisa, olha aqui o versículo 8, 2 Coríntios 9, versículo 8, veja. Deus pode, olha que verso, que coisa, meu Deus, que tesouro esse verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o que Paulo diz. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo está dizendo para você e para mim que a pessoa que é generosa, que a pessoa que tem um coração generoso, doador, galardoador, ela está abrindo caminho para que muitas outras boas obras Deus coloque na vida, na mão, no caminho dela. Lembra de Tito? Quando Paulo escreve a Tito, a carta ao apóstolo Tito, que Deus preparou um povo zeloso de boas obras. O povo de Deus, a igreja, o povo crente, é um povo zeloso, que tem zelo, que gosta de as boas obras. Então, Paulo está dizendo aqui no verso 8, que quando você tem um coração generoso, pastor, eu não nasci com o coração, não nasceu, claro que não nasceu, cara, você nasceu pecador, domine o teu coração, cara, domine o teu coração, cuide do teu coração. Quando você dispõe o teu coração para você ser auxiliador dos outros, pastor, eu não auxilio porque eu não tenho, pangaré. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro, cara? Do meu dinheiro? Deus quer ver o coração. Lembra de Elias? Elias está lá em Querite, lá perto da Jordânia, lá no final do mundo. E está preocupado com Israel, tempo de Jezabel e Acabe. Jezabel e Acabe, meu amigo, é para quem sabe que o capeta não existe, é só ler a história de Jezabel e Acabe e você vai ver que existe. E Acabe era político, né? Falava aquilo que você quer ouvir. Mas Jezabel não, Jezabel era religiosa. Levou lá para o reino de Israel 850 profetas, mantidos à custa do Estado judeu, profeta de Baal. E Elias ficou pula da vida com isso e começou a orar. Deus tira isso. E Deus botou no coração de Elias que ele devia se preocupar com Jericó. Toda vez que Elias ia orar por Israel, Deus botava no coração dele, Jericó. Elias começou, não sabia por quê, a Bíblia diz em Filipenses, de Deus vem primeiro querer, depois eu realizar. Começou a perguntar por Jericó. E Elias, tanto você pergunta por Jericó, tem terreno lá, tem carro lá, tem parente lá, tem viúva lá? Não, Jericó. Um dia chegou um cara lá onde Elias morava e disse, rapaz, um caravaneiro, né? Porque o que tinha ali era gente que comprava aqui, vendia ali, comprava lá, vendia cá. Chegou lá onde Elias morava, em Querite, na taberna,
tomando lá um goró para espantar o frio, disse para o taberneiro: rapaz, eu estou vindo lá de Jericó, você não sabe o que aconteceu. Taberneiro: o que foi? Rapaz, o cara fez lá um Minha Casa Minha Vida, né? Um MRV da vida. Rapaz, o cara é tão azarado que quando começou a lançar o fundamento da cidade, morreu o filho mais velho. Quando acabou a cidade, morreu o filho mais novo. Que cara azarado, rapaz. O taberneiro: azarado mesmo. Chama Elias. Pediu para o Zezinho chamar Elias. Elias, você não está perguntando por Jericó? Aí o cara contou. Isso que contou para o taberneiro, contou para Elias. Elias lembrou que Josué tinha dito isso quando destruiu Jericó. Lembra que Josué rodeou a cidade 7 vezes? No último dia gritaram, que plano maluco, né? No último dia gritaram, o muro caiu para dentro, matou todo mundo, menos Raabe, que creu. E Josué falou: quem reedificar Jericó, quando lançar o fundamento, vai morrer o mais velho, quando acabar, vai morrer o mais novo. E Josué lembrou que Moisés tinha dito, Moisés era servo de Moisés, Josué era servo de Moisés. Moisés tinha dito que se vocês abandonarem o Deus vivo, Deuteronômio, eu vou mandar seca contra vocês. Ora, se Deus cumpriu o que falou por Josué, claro que Deus vai cumprir o que falou por Moisés. Elias saiu lá de onde ele morava, foi lá no palácio, não sei como entrou diante do rei Acabe. E Elias, imagina aquela figura de Elias, hein? Comia mel, comia gafanhoto, bebia mel, não tomava banho, vestia pele de bicho, devia ter uma unção sobre ele. Olhou bem no olho de Acabe e disse: aqui, escuta aqui, o incircunciso, não vai chover, não vai garoar, não vai neblinar, enquanto eu não disser. Acabe ficou horrorizado, chamou os guardas: vocês estão bebendo? Vocês estão malucos? Um maluco desse entrou aqui e falou um monte de bobagem. Mas muito mais do que isso, Acabe ficou impressionado com aquela figura, aquele fogo de Deus na frente dele, Elias. Aí Deus mandou ele para Querite. Você sabe a história, não sabe? 1 Reis 16. 1 Reis 16. Depois Deus mandou para a banda do rio Querite. Deus disse: um corvo vai te levar um bife de manhã, vai te levar um bife à noite, você vai beber da água do rio. Não sei se era o mesmo corvo, se Deus tinha contratado 2 companhias de corvo ou uma companhia só. E ele foi comendo e bebendo água, um bife de manhã, um bife de noite, só. E um dia ele foi vendo que o rio, foi secou. É possível, pastor? Por que não é possível? Deus mandou ele beber da água, e Deus deixa secar o rio. Por que Deus não poderia mandar secar o rio? Porque você achou que a bênção que Deus deu a Elias, da água e do bife, era para sempre. Tem gente que acha isso, que o emprego que Deus deu é para sempre, não é? Que a casa própria que Deus deu é para sempre, e faz do emprego e faz da casa o seu ídolo. Deus me deu, foi Deus que deu, sim, porque se não foi Deus que deu, foi o diabo. Mas Deus te deu e não pode tirar? Deus te deu e não pode tirar? Você que acha, né? Pastor, não tem lógica Deus me dá um emprego e depois Deus tirar o emprego. É verdade, não tem lógica. A tua lógica não tem. Mas você já leu sobre Abraão? Deus diz assim, Gênesis 22, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Vou repetir para você, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece-o a mim em holocausto, oferta de alegria, no Monte Moriá. Sabe o que o diabo falou no ouvidinho de Abraão? O que fala no teu. Não tem lógica, o que Deus me deu, tirou. Um filho do milagre. Eu era estéril, Abraão, eu era impotente,
Eu já tinha chegado na impotência, na andropausa. Sara sempre foi estéril. Deus fez um milagre, deu filho, agora Deus pede. Por que não tem lógica? Deus não pode pedir? Claro que pode. Então, pediu. Tirou dali, veio a Deus a palavra, veio a Elias a palavra de Deus. Elias, vai para Sarepta, 160 quilômetros, eu estou no centro do Rio de Janeiro, daqui a Resende, um pouco mais, um pouco menos, vai a Sarepta, ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Está de brincadeira? Deus está de brincadeira. Não podia pegar uma perua evangélica para sustentar Elias? Tem tanta perua evangélica, não tem? Mulheres que têm 150 pares de sapato, 45 bolsas, 90 bolsas, 200 bolsas. Uma lá em Campo Grande me disse uma vez, quando eu fico nervosa, eu vou no shopping e compro bolsa. Miserável, hein? Que mulherzinha sem vergonha. Não, podia pedir uma dessas peruas, não é? Sustenta Elias. Não. Mulher, pobre, viúva, com filho, te sustente. Lá vai o profeta, andando, daqui até Resende. Pô, Deus, podia pedir aquele corvo que pegasse Elias assim pelas asas, né? E carregasse, né? Não, foi a pé. Evangelho não é para frouxo. Quem quer ser homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser esmagado, tem que ser amarrotado, para Deus poder fazer alguma coisa com o que sobra. Você está chorando, Deus está transformando você, porque a Bíblia diz que a tristeza que vem de Deus produz. A alegria não produz nada, é a tristeza que provém de Deus que produz. Lá foi Elias, chegou lá, orando, Senhor, manda a mulher, não conheço ninguém, manda a mulher. Chegou lá, o Espírito de Deus falou, Elias, a mulher é essa, a mulher, coitada. Elias falou, boa tarde. Ela olhou para aquela coisa, quase cai, né? Porque imagina Elias. A senhora pode me arranjar um pouco d'água? Posso. Foi lá pegar água. Deu 2 passos, Elias, minha senhora, já que a senhora vai pegar água, traz também um pedaço de pão. O que a mulher pensou? É crente, né? Só crente para pedir tanto assim, né? Nem era pastor miserável, era profeta. Se fosse pastor, aí quer pedir mesmo. A mulher falou, olha, eu tenho 2 gravetos aqui, vou fazer um fogo e vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Você já imaginou o tamanho do fogo que ela ia fazer com 2 gravetos? Aí Elias, insensível, a mulher disse, eu vou comer com meu filho e depois vou morrer, porque acabou tudo. Ela ia dividir o bolo com o filho. Já viu como é que mãe pobre divide com o filho? Fez o bolo, uma cavaca, né? De farinha, azeite, horroroso, né? Ia dividir 70% para o garoto, 30% para ela, que não ia comer, porque o miserável ia pedir mais. Criança pobre, o que tem é fome. Ou raça para ter fome é criança pobre. Rico não, rico é. É falta de educação comer muito, é falta de boas maneiras. Pobre, meu amigo, pobre, bobeira. Quer ver a diferença? Deixa um parente rico teu te convidar para uma festa. Você sai de lá com o estômago zurrando de fome, né? Agora vai em festa em casa de pobre, né? Coxinha, quibe, bolinho. Coisa boa é casa de pobre. Coisa boa. Festa de pobre é coisa boa, né?
Porque pobre faz festa para 50, né? Faz comida para 200 e vem 30. Aí que você come até ele deixando. Aí Elias, a mulher diz, eu vou dividir com meu filho e depois vou morrer. Elias, insensível, né? Insensível, coração duro, que não conhecia o estatuto da criança e do adolescente. Elias disse para a mulher, faze para mim primeiro. Você e teu filho, um maluco na tua frente. Já imaginou? Você e Elias na frente? Elias na tua frente? Faze primeiro para mim. A mulher olhou bem para aquilo e deve ter falado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas atendeu ao homem de Deus. Cuidado você com os homens que Deus coloca no teu caminho e os pedidos estranhos dele. Cuidado. A Bíblia diz que a farinha não acabou, o azeite não acabou, e durante 3 anos e meio, Jesus disse, Elias comeu farinha com azeite e água. Quando enjoava, azeite com farinha. Depois, farinha com azeite. 3 anos e meio. Deus quer formar aqui na terra, está formando aqui na terra um povo zeloso de boas obras. E o que abre as portas das boas obras na tua vida é o teu coração generoso. A gente diz, pastor, mas eu nasci assim. Eu sei que você nasceu assim. Mas eu estou dizendo para você o que a palavra de Deus diz. Domina o teu coração. Ano passado, aqui nesse púlpito, o pastor Agostinho Santareno, acho que é esse o nome dele, eu sei que é Santareno, não sei se é Agostinho, veio de Curitiba, pregou aqui à noite. Diz ele que foi pregar num lugar aí, não sei aonde, e deram uma oferta que ele não estava esperando receber, R$3.000, uma boa oferta, hein? Uma boa oferta. Não é sempre que no meio congregacional você recebe uma oferta de R$3.000, não é sempre, no meio congregacional. O meio congregacional tem certa dificuldade em lidar com dinheiro, há outros meios ditos evangélicos que não têm. R$3.000. Aí ele veio, não quero, não, fazemos questão de dar essa oferta para o senhor. Aí, acho que no aeroporto, alguém, porque não sei o quê, estou com dificuldade, estou precisando de R$3.000. Ele, miserável, né? Ele falou. Ele ganhou R$3.000 que ele não esperava ganhar, e o cara pediu R$3.000 para ele. E ele disse, fiquei lutando ali, mas não estava lutando contra Deus. Não era Deus me mandando dar o dinheiro, não, estava lutando contra mim mesmo, eu não queria dar. Droga, por que esse pateta apareceu aqui agora? Vai tomar banho, vai tomar um café, vai. Podia ter passado meia hora depois, meia hora antes. Não, mas eu fiquei lutando comigo. Deu os 3.000. Lute contra o seu coração, querido. Mateus lutou contra o coração dele e venceu. O moço rico, o coração ganhou. Sabe o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem.
Você é generoso? Deus, olha o verso 8. Olha o verso 8, 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus vai te dar mais para você dar mais. E aí Paulo cita o Salmo 112. O Salmo 112 é maravilhoso. Você já leu o Salmo 112? Deixa eu ler o Salmo 112 contigo. Salmo 112, 112, maravilhoso. Um dos meus preferidos. O outro é o 111, o outro é o 110, o outro é o 109, o outro é o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Salmo 112, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Cara, tem coisa melhor que alguém crente pode desejar do que a sua descendência ser abençoada? Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Olha o verso 7, Salmo 112, verso 7. Não se atemoriza de mais notícias, não tem medo de notícia ruim, o seu coração é firme, confiante no Senhor, seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus aniversários o seu desejo. Olha o 9, o que Paulo usou, Salmo 112, 9, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Olha o 10, o perverso, aquele que não tem temor a Deus, vê isso, vê o justo, e se enraivece, range os dentes, se consome. O desejo dos perversos perecerá. Mas você viu que o Paulo citou em 2 Coríntios 9, 9? Distribuiu, deu aos pobres. Não foi algo esparso, esporádico, uma vez na vida, só quando o Vasco ganha, pelo amor de Deus, aí meu filho, né? Aí, uma vezinha e olhe lá, não, distribuiu, deu aos pobres, pode contar com ele, pode apelar que ele tem um coração pronto, generoso. Justiça, aqui no Salmo 112, é usado no sentido de ajudar financeiramente o outro. A sua justiça permanece para sempre. Mas você investe nos outros. Olha que coisa. Que maluco, né? Mas Deus investe em você. É por isso, eu quero repetir, eu não entendo crente pão duro. Não entendo. Gente que... Não é do Espírito, querido. O Espírito de Deus é outro. O Espírito de Deus se alegra em dar. É o mesmo Espírito. Mesmo Espírito. Como é que você que tem o Espírito de Deus não se alegra em dar? Como? Outra lição que o texto diz, no verso 12, o serviço dessa assistência, isso é
essa coisa que nós estamos fazendo aqui, levantando essa oferta, não só supre a necessidade dos pobres lá, mas também redunda em muitas graças a Deus. Alguém lá vai, Senhor, eu não sei quem deu, não sei. Meu filho, o menor, eu tenho dois, né? O mais velho e o menor. Tiago o menor é missionário lá entre os índios. E a mulher dele deu um problema no dente lá, não sei direito. Aí ele levou no dentista, porque não tem quem aguente dor de dente, né? E o dentista falou, isso vai ficar, vou fazer um precinho camarada para o senhor. 1.850, porque o senhor é missionário, a gente ajuda aqui, não tem mais mão de obra, não sei o que, tá. 1.850, não tinha 1.850. E ele trabalha na Meva. Então, a Meva é o seguinte, se você deposita na conta da Meva, se você deposita uma oferta, não sei, R$1.000, 1.000,00, é para a Meva. A Meva usa lá para as necessidades dela, pagar água, luz, essas coisas todas. Mas se você deposita 1.850,01, é para o Zé. 02 é para o Elias, 03 para o Denilson, 04 para o Paulo, 05 para o Daniel, 06 para o... Entendeu? E Tiago é 45, 55, não sei qual é o dele. E aí, naquele mês, caiu uma oferta na conta da Meva, 55, acho que é 55 dele, 1.850,55. Aí a tesoureira falou, Tiago, tem uma oferta aqui para você, do interior de São Paulo. Tem uma oferta aqui para você. Para mim, da onde? Não sei, porque eles, pelo código do banco, sabem de onde foi depositado. É do interior de São Paulo. Ele falou, não conheço ninguém nessa cidade. Não sei, está aqui. Não quer? Claro que quer. É o dinheiro do dentista. Aí tá. Mas como é que eu vou agradecer? Não sei, Tiago, se vira aí. Tá. Aí tá. No outro mês, caiu uma oferta para a Meva, 00. Ah, Tiago, aquele cara botou, nem sabia quem era, aquele cara botou para a Meva nesse mês, não foi para você não cresce o olho não, né? Foi para a Meva. Aí, eu vou descobrir quem foi, aí descobriram, né? É fulano, da cidade de, não sei. Aí deram para Tiago, o Tiago ligou para o rapaz, e era um homem. Aqui bom dia, aqui é Tiago da Meva, o cara, e daí? Não, estou ligando para agradecer. Agradecer o quê? Não é que o senhor deu uma oferta para mim, para você não. Deu. Mês passado, aí Tiago contou a história, que eu na minha conta, 1.850,45, 55, não sei. Ah, não. O cara falou, não. Aquilo foi o seguinte, o pastor fez uma lambança aqui na igreja, esses pastores que fazem, raça, né? E eu e minha mulher falamos assim, o que a gente vai fazer com o dízimo esse mês? Vai aumentar a lambança? Não, vamos dar aí para uma agência missionária. Qual? Não sei, vê aí, acharam a Meva. E aí somou o dízimo dele e o dízimo dela e deu 1.850,55. E botaram na conta da Meva. E é justamente a conta do Tiago, 0,55. Não tem nada contigo não, o cara falou. No outro mês, o pastor fez outra lambança, aí botaram na conta da Meva, aí deu 00, botaram na conta, arredondaram para 00. Aqui. Tiago, e a esposa, que estava com dor de dente muito mais, levantaram gratidão a Deus. Aqui, verso 12. Redunda em muitas graças a Deus. Senhor, eu não sei quem botou. Eu não sei quem botou. Mas o Senhor sabe. E eu quero agradecer ao Senhor por essa vida. Deus sabe. O que mais que o texto diz? O texto está dizendo que o nome de Deus é glorificado através da vida do generoso. Nessa pandemia aqui no Rio, no Brasil, né?
um irmão falou: Paulete, tem pobre na igreja? Tomar banho, tem pobre na igreja. Aí doou por 3 vezes 100 cestas básicas, mas uma cesta de sustância. Tem uma família que mora lá perto de casa, Campo Grande, são evangélicos, não sei de que igreja, corta muito miudinho. Eu peguei uma cesta dessas, fui lá na casa deles, bati palma, ele veio atender. Tudo bem, tudo. Escuta, alguém mandou perguntar se o senhor aceita uma cesta básica. O senhor aceita uma cesta básica? Ele, claro. Abri a mala do carro, é uma cesta, eram 2, né? Uma de material de limpeza e a outra. A outra, a de comida, devia ter uns 40 quilos. Não é? 50 quilos, o rapaz está me corrigindo aqui. A de comida tinha 50 quilos. A que eu carregava, a de limpeza, devia ter uns 20. Essa eu aguento. Ele olhou para mim, ele tem uns 55 anos. Começou a chorar. A gente estava orando aqui agora. Como é que a gente ia fazer? Segunda Coríntios 9:12 também redunda em muitas graças a Deus. O generoso faz com que o nome de Deus seja. E por último, olha o verso 13, quero que você leia 2 Coríntios 9:13, ô sem vergonha. Visto como, por que trouxe glória ao nome de Deus? Na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. Você é crente? Você confessa que Jesus é o Senhor? Paulo diz, você tem que obedecer a essa confissão. Como é que você obedece a essa confissão? Ajudando os outros. E, Paulo diz, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto eles oram a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Eu sempre vi gente discutir, porque eu queria ter o dom de línguas, eu queria ter o dom de curas, eu queria ter o dom da pregação. Esse dom de dar, nunca vi ninguém orar por ele. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho visto, ao longo da minha vida, eu tenho 42 anos de ministério, eu tenho visto gente generosa, gente, oh Deus, glória ao teu nome, gente generosa, e te digo isso com muita alegria, gente que alegra o coração de Deus. A generosidade alegra o coração de Deus. Aí Paulo diz, no verso 15, graças a Deus, pelo seu dom indizível, por esse amor, que faz com que a pessoa se sinta bem dando. Não é? Todo mundo se sente bem recebendo. Paulo diz, graças a Deus, por esse dom, por esse amor, que faz você se sentir bem dando.
Deus te abençoe. Examine-se. Examine-se. Eu sou pão duro? Deus me deu... Não, bota Deus nisso não, cara. Examine-se. Examine-se. E deixa Deus transformar você, para que você seja alguém promovedor da graça de Deus. Deus te abençoe. Vamos ouvir os irmãos de louvor da Igreja Fluminense. Amém. Vamos cantar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em nós, Senhor, esse coração. Espírito inabalável, Não entristeça em nós. não entristeça em nós o teu Espírito. Não entristeça em nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos cantar mais uma vez. Cria em mim, Senhor, um espírito, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Não entristeça. Não entristeça em nós o teu Espírito. Não entristeça em nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
quero ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, faz com tua palavra o que o pregador não pode fazer, Pai. Faz-a dar frutos, incomodar, convencer. Faz, Senhor, com que tua palavra produza convicção do erro e, como a gente acabou de cantar, a gente aprenda com os nossos erros, Pai. E venha cada vez mais ser um homem, uma mulher de Deus, generosa, altruísta. Faz isso, Pai. A glória é só tua, Pai. E que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o conforto, consolo, a unção do Espírito Santo seja contigo, com os teus amados, onde qualquer um deles estiver agora nesse momento, e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, que anseia pela volta do Senhor Jesus, hoje, pelos séculos eternos. Deus te abençoe. Fica na paz.